E crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula número 11 de artes, certo? Estamos dando início ainda o conteúdo do capítulo 1, que fala sobre mares, rios e oceanos. Só que hoje nós vamos estudar teoria das cores, certo? Tudo relacionado a cores, que tipo de cor os artistas, essas variedades de tinta os pintores utilizam para fazer seus quadros, tá bom? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar cores, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula. Crianças, vamos começar a nossa aula, certo? Dando continuidade, né, ao nosso primeiro capítulo que eu iniciei na aula passada, mares, rios e oceanos, certo? Hoje, nós vamos estudar a teoria das cores. Coloquem o livro de vocês na página 260, certo? Antes de começarmos, né, a estudar sobre a teoria das cores, vou passar agora um pequeno vídeo para vocês, né, explicando um pouquinho, nesse vídeo vai explicar um pouquinho como surgiu as cores, tá certo? Vamos lá assistir? Há muitos anos atrás, em 1675, o físico inglês chamado Isaac Newton descobriu que a luz branca é composta por 7 cores. Newton direcionou um feixe de luz branca sobre um prisma triangular de vidro. Assim, ele viu que a luz se decompunha em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Newton colocou essas 7 cores num disco, que mais tarde ficou conhecido como disco de Newton. Ao girar muito rapidamente esse disco, o olho humano só consegue enxergar a cor branca. Por isso, dizem que o branco é a soma de todas as cores e o preto é a ausência de cor. Assim acontece quando a luz do sol atravessa gotículas de água, resultando no fenômeno que conhecemos como arco-íris. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso, né? Da luz branca. As cores só existem por causa da luz. Se não existisse, né, a luz, não haveria cor, né? Então, para entender um pouquinho da teoria das cores, vamos ver aqui uma cor chamada cor pigmento. Cor pigmento, nós temos 2 tipos de cores, certo? Nós temos a cor da luz, que pode ser colorida, e temos a cor pigmento, que é a tinta. E quando nós estamos falando de tinta, por exemplo, como aqui nesta foto, ideias, né, estão relacionadas com as cores primárias, olha só. São aquelas que conseguimos misturar, né? Se nós misturarmos 2 cores primárias, nós obteremos as cores secundárias, né? As cores primárias, que é o vermelho, o azul, o amarelo. E quando nós misturamos essas 2 cores primárias, né, obtemos as secundárias. Por exemplo, se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu tenho laranja. E se eu misturar o azul com o vermelho, eu tenho o violeta. E se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho a cor verde. Tia, vocês me perguntam, tia, se eu inverter, no lugar de começar com o vermelho e for começar com o amarelo, se eu começar com o amarelo e o vermelho, eu vou obter a cor laranja? Vai obter a mesma cor. Não importa a ordem que você coloca as cores, certo? Você vai obter a mesma cor. Isso, né? O artista, ele não precisa de 6 cores, de 6 potinhos. Ele precisa apenas de 3 potinhos, certo? Que ele pode misturar as cores e obter outras cores, certo? Quanto mais ele misturar, mais ele vai obter uma cor diferente, uma coloração diferente. Olha só esse exemplo aqui. Esse exemplo. Quando eu for misturar o vermelho mais o amarelo,
Nessa mistura, se eu colocar mais amarelo do que vermelho, eu vou ter um laranja amarelado. E se eu colocar mais vermelho do que amarelo, eu vou ter um laranja avermelhado. E nessa mistura, eu posso ter uma variedade de cores. Com estas variedades de cores, né, eu consigo desenhar e pintar, por exemplo, essa parte aqui, verde. Por exemplo, essa parte aqui, azul, certo? Com esta variedade de cores, o artista consegue pintar a sua tela. Ao saber das cores primárias e secundárias, que podemos entender as cores frias e quentes. São as cores que trazem ideia, né, de calor para a gente. O que traz a ideia de calor? O fogo, né, que é aquela cor vermelho, laranja, amarelo. E temos as cores quentes, né? Além das cores quentes, nós temos também as cores fria. O que é aquela cor fria? É aquela que traz frio, uma sensação de quê? De água gelada, de um gelo, né? Que são as cores azul, verde, roxo. O quadro aqui, certo? De Paul Cézanne. Nós temos aqui uma paisagem. Essa imagem aqui nos dá uma ideia de dia de calor. Por quê? Porque ele usou cores quentes. Só esse outro quadro de Van Gogh, Vicente Van Gogh, ele usou A Noite Estrelada. Esse quadro dá uma sensação de frio, porque ele usou cor roxa e cor azul. Então, vendo a diferença desse quadro de Vicente Van Gogh, dá uma sensação de frio, porque usou cores frias. Já este outro, certo? De Cézanne, ele usou cores quentes, sensação de um dia quente. Então, crianças, aqui na página 261, cores quentes e cores frias. As cores quentes são aquelas originadas. Peguem o marca-texto de vocês, tá bom? Para vocês marcarem aí. Vou habilitar aqui meu lápis. As cores quentes são aquelas originadas da mistura, olha só, do amarelo e do vermelho. Por isso, podemos transmitir a sensação de calor. Já as cores frias são aquelas misturas do azul, certo? E podem cometer frios e aos sentimentos de solidão, certo? Vocês viram os dois quadros, um com cores quentes e outro com cores frias, né? Tivemos sensações diferentes. Aqui nós temos o quadro de Paul Cézanne, certo? Já falei um pouquinho sobre o quadro. Vamos ver aqui um pouquinho sobre ele. Observe a obra de Paul. Ele participou do mesmo movimento de arte moderna de Monet, mas suas pinturas apresentam características particulares e se enquadram no impressionismo. Ele utiliza elementos geométricos, marquem aí, ó, criando formas simplificadas. Assim como nas pinturas impressionistas, suas imagens não apresentam contorno e nem detalhes. Perceba que, embora as casinhas tenham um tom amarelo, representando as cores quentes, são os tons verde e azul, olha aqui, que se destacam na paisagem. Ou seja, as cores frias. Assim podemos dizer que as cores quentes e frias, né, contrastam nesta obra. Então, ele utilizou tanto cores quentes como cores frias, mas ele utilizou mais cores quentes, certo? A cor fria aqui é, no caso, o verde. Coloquem agora o livro de vocês na página 262, a última página do livro de vocês. Contrastes de cores.
Algumas cores contrastam mais quando são apresentadas com outras, de modo que conseguimos enxergá-la melhor. Olha só esse quadro aqui, essa paisagem. Outras cores, no entanto, quase não conseguimos enxergar quando, né, está do lado aquela que não tem um contraste. Ó, esse quadro aqui, estão vendo aqui? Olha só esses dois tipos de cores que eu tenho aqui, ó. Cores quentes e cores frias. Essa parte aqui da montanha dá a sensação de frio, né, por causa do azul. E essa parte aqui de baixo, também das montanhas, dá uma sensação de quente, por causa desse tom aqui, desta cor. Dependendo das combinações que fizermos com as cores, elas podem parecer mais escuras, olha só, e mais claras. Pode fazer fortes e brilhantes. E se destacam mais ou menos. Olhando para essas duas cores, qual vocês acham que destacam mais? Essa cor aqui de cima, né? Que ela é um pouquinho mais escura. Certo? E temos aqui o quadro de Vicente Van Gogh. Tá bom? Olha só aqui. Vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Podemos destacar o uso de cores fortes, como eu falei. Cores escuras. Carregado de tinta no pincel, além de uma paleta de cores que se tornou a marca do pintor. Ele é considerado expressionista, pois seus trabalhos são intensos. Algumas vezes, Vicente chegou a usar tinta direto do tubo para pintar. Essa técnica de carregar o uso da tinta forte é dele, certo? Então, esse quadro, cores escuras, uma sensação de frio. Ó, a tarefa de casa de vocês vai ser na página 260, mão na massa, tá bom? Vou explicar aqui um pouquinho, ó. Com a tinta guache vermelha, azul e amarela, né, vocês vão misturar essas tintas que vai originar em outras cores, certo? Você vai escolher as duas tintas e vai, né, misturar. Ah, tia, eu não tenho tinta. Então, o que você faz? Você faz com lápis de cor. Como é que vocês vão fazer? Preste atenção. No caderno de desenho de vocês, né, vocês vão fazer um quadro, certo? Uma moldura. E dentro dessa moldura, vocês vão fazer um desenho, tá bom? Quando terminar o desenho, vocês vão pegar as tintas, vão misturar as cores e vão pintar tanto com cores primárias como cores secundárias, tá certo? Se você não tiver tinta, você vai pintar com lápis de cor, usando cores primárias e cores secundárias, tá certo? E antes, né, de terminarmos aqui a nossa aula, tem aqui um joguinho bem legal, certo? De cores primárias e secundárias, tá certo? Não se preocupe que eu vou colocar na agenda de vocês o link desse joguinho para vocês também fazerem em casa, tá bom? Vamos fazer aqui um pouquinho, tá certo? Olha só, tem várias cartas, estou misturando, eu tenho que achar o par das cores. E tem o tempo que eu levo aqui, ó. Para me achar, vamos ver quanto tempo eu vou levar, ó, errei. Acertei o primeiro par, hein? Errei. Também. Olha a percepção, hein? Olha aí, acertei. Formei outro par. É jogo da memória das cores. Encontrei o verde por aqui. Eu não sei onde foi que eu vi esse verde. Aqui, encontrei. Terceiro par. Agora vamos ver aqui mais outro. Opa! Ó, já tá o tempo aqui, hein? Laranja. Laranja. Acertei. E faltou só mais dois. Ó, o azul. O jogo. Vou colocar o link para vocês. Olha o tempo que a tia fez. 1 minuto e 13. 1 minuto e 13. Esse foi meu tempo. Vamos ver se vocês fazem um tempo menor do que este, tá bom? Vou deixar lá na agenda de vocês o link deste joguinho para vocês fazerem em casa, tá bom? Temos mais um final da nossa aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar lá
na agenda de vocês, certo? O link para vocês fazerem o joguinho, tá bom? A tarefa de vocês é na página 260, mão na massa, certo? Já expliquei bem direitinho a tarefa. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, um beijo e um abraço.